o porquê de tanta demora, por que eles não alcançariam a Terra Prometida. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa sobre a Bíblia e hoje nós vamos dar continuidade nos nossos vídeos. Hoje nós vamos falar do livro de Números, do capítulo 30, 31 e 32 também, né? E o capítulo 30 ele já começa com Deus, né, dando orientações para o povo de Israel, aliás, dando orientações para Moisés, para que Moisés passasse para o povo de Israel em relação às promessas. Tudo aquilo que eles falassem, eles deveriam cumprir, né? E aí fala geralmente aos votos e as promessas para Deus, né? Então, se eles prometeram algo para Deus, eles deveriam cumprir. E aí é o capítulo inteiro exemplificando quando que a promessa vai ser revogada, o que a pessoa tem que fazer quando ela faz a promessa. O que é válido, o que não é, né? E aí tem toda uma exemplificação, né? Quando é homem que faz a promessa, quando é a mulher que faz a promessa, a relação entre os pais nessa promessa, a relação entre esposo e esposa, de acordo com a promessa que foi feita antes ou depois, falando da validade disso ou não. Naquela época, a relação homem e mulher era muito diferente, né? Os homens, eles tinham um certo privilégio. Então, neste capítulo, mostra mesmo a diferença que tinha quando uma mulher fazia uma promessa e quando era um homem que fazia essa promessa, né? Sim. E aí no capítulo 31, eles estão em guerra, eles partem para a guerra com muitos homens, e aí nessa guerra eles vão e aniquilam um determinado local. E aí se você lembra quando a gente falou lá atrás que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo, e Balaão tinha lá os cânticos dele, que era de acordo com a voz de Deus. No último cântico ele falava o que ia acontecer no futuro, e era justamente essa parte de agora, guerra, né? Isso aí, essa guerra que aniquilaria todo o povo. Moisés ainda dá uma bronca nos soldados porque eles não fizeram o serviço direito. Teve algumas mulheres que eles não mataram, e aí Moisés pede para que elas sejam exterminadas, e aí ele lembra dessa época que elas levaram a doença por conta da prostituição, e aí matar essas mulheres significava a purificação daquele local. Do povo de Israel, né? Porque o pecado veio através das mulheres daquele local. E ele ainda fala para deixar uma parte da população viva, que essa parte não era a parte que ia transmitir mais essas doenças. E aí dando continuidade a um novo povo, mas também aceitando o povo que já estava naquele lugar. A gente fala assim, né, de Moisés mandou matar o restante do povo, tudo. Só que a gente tem que lembrar que eles estavam em outros tempos, né? A realidade era outra, as leis eram outras. E isso pra gente vem só uma parte simbólica. A gente deve ler essas coisas e absorver só o que isso significa, não ao pé da letra, né? Às vezes as pessoas elas têm muita dificuldade em entender a Bíblia justamente por isso, porque elas veem, mas Deus permitiu que matassem. Tá, mas na época isso representava uma coisa, hoje representa outra. E trazer apenas a representação, a simbologia disso para a vida. Dando continuidade, então, no capítulo 32, Moisés, numa conversa com o povo de Israel, ele relembra toda a dificuldade, tudo aquilo que eles passaram quando saíram do Egito e estavam vivendo no deserto até a chegada da Terra Prometida, né? E aí ele lembra uma promessa de Javé quanto à infidelidade do povo de Israel, né? Teve uma parte lá atrás que Moisés ele foi orientado por Deus para enviar um membro de cada clã, tribo. De cada tribo daqueles, e não fosse um membro qualquer, fosse o líder. Então Moisés enviou um líder de cada tribo, e eles foram até o local para investigar a Terra Prometida, para olhar quanto aos povos, para olhar as áreas de plantio, as áreas que podia cuidar dos animais, olhar as pessoas, as atividades, as fortificações. E lá no capítulo atrás, Deus ele fala exatamente cada detalhe que eles devem observar. Eles observam durante 40 dias, né, que é um período de transição, observam e voltam.
quando eles voltam, eles dizem o que eles viram. Eles falaram tudo que eles viram e muitos deles ficaram com medo. E só 2 que gostaram da Terra Prometida e falaram, não, é ali mesmo, vamos lá e tudo. Só que Deus, ele... Na verdade, os outros, eles tinham gostado, só que depois eles acabaram colocando medo no povo de Israel. Sim, querendo convencer para que eles não aceitassem. E aí Deus, ele resolveu castigar. Lá atrás ele falou que ele iria matar os descendentes desse povo. Então Deus, ele fez com que um trajeto que seria rápido fosse muito longo. E aí, se você já ouviu a expressão que diz que eles andaram errantes no deserto, é justamente isso. É um castigo de Deus para esse povo. Eles ficaram dando voltas para que o tempo passasse e todas essas pessoas que foram contadas lá atrás e que estavam presentes nessa passagem que a gente acabou de falar, elas não sobrevivessem para ver a Terra Prometida. E Moisés relembra isso nesse capítulo. Eu vou até ler um trechinho para que a gente possa entender melhor. Os homens de 20 anos para cima que saíram do Egito não verão a terra que eu prometi a dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque não foram fiéis a mim. Isso foi o que Deus falou e aí Moisés replicou para o povo, né? Então, esse capítulo fala justamente isso. O porquê de tanta demora, por que eles não alcançariam a terra prometida, justamente porque foram infiéis àquilo que Deus tinha pedido. Então, Deus queria que morresse todo mundo daquela geração, para que viesse uma nova geração que fosse fiel e que alcançasse a terra prometida. E Deus, ele foi muito providente porque ele permitiu que o povo sofresse, e ao longo desses capítulos a gente viu como que o povo sofreu, como que reclamou, como que Deus abençoou, e também Deus permitiu que a descendência se mantivesse. Então, tinha lá no primeiro recenseamento 600 e tantas mil pessoas, e agora, ao chegar na Terra Prometida, também tem esse número, 600 e poucas mil pessoas. Só que não eram as mesmas pessoas. Já estava aí na 5ª geração. Então aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó permanece vivo nas descendências ao receberem a Terra Prometida. E ainda no capítulo 32 fala que eles partiram para conquistar novas cidades, né? Conquistaram essas cidades e ainda deram novos nomes para essa conquista. E assim termina o capítulo 32 e ainda a gente espera o que vai acontecer no 33, o que o povo de Israel ainda vai conquistar, né? Quando que eles vão chegar na famosa Terra Prometida. E não perca o restante desses vídeos porque a gente já está quase terminando o livro de Números. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo dizendo o que você mais gostou de hoje. Então eu te espero amanhã para compartilhar mais um pouquinho sobre o livro de Números.